Semana passada nós começamos a estudar 2 Tessalonicenses capítulo 2. E nós vamos continuar aqui então nesta passagem. Em resumo, até o momento, nós estamos estudando sobre a segunda vinda de Cristo. Entendemos que o dia do juízo se aproxima. Vários sinais estão cada vez mais fortes. Falamos sobre a tribulação, apostasia, depravação moral, anticristo, guerras, terremotos, fomes, epidemias. E um fator, será pregado o evangelho do reino, né? É um paralelo interessante que ao mesmo tempo que as coisas ruins acontecem, a pregação nunca vai deixar de ser algo importante. Levar essa palavra cada vez mais se torna importante, não deixando a palavra a verdade, não deixando se contaminar com as mentiras, mas pregando o evangelho do reino. Diante disso, nós devemos nos manter firmes, vigilantes, preparados, mesmo tendo avisos claros. Nós sabemos que a vinda do Senhor é imprevisível, inesperada, repentina, e nós precisamos nos manter sempre preparados. E como nós falamos, só se prepara aquele que acha importante se preparar. É um evento importante, mas para quem? Para quem tem Jesus no coração, para quem entende que a Bíblia fala a respeito dessa necessidade de estarmos firmes no Senhor. Passagem maravilhosa que nós lemos, né, no início desse culto, falando a respeito do filho meu, guarde a minha palavra, ande os meus caminhos. Então isso é preparar-se para a segunda vinda de Cristo, é estar com Jesus. Com a frase que nós iniciamos a pregação, acredito que foi semana passada, domingo à noite, falando a respeito de que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar. Fazendo o que eu estiver fazendo, né? Eu queria estar fazendo o que eu sempre faço, que é estar me preparando, que é estar buscando o Senhor. Nós sabemos que as dificuldades, o pecado, nós, de certa forma, fraquejamos em muitos momentos, mas nós não podemos nos conformar com isso. O grande problema é que as pessoas simplesmente dizem, é mesmo assim, é assim mesmo, e Deus é bom, vai me aceitar do jeito que eu sou. Mas que jeito você é? Nós devemos ser do jeito que Deus quer. Vai te aceitar desde que você busque ser aquele que Ele quer que você seja. Que você lute no caminho do Senhor. E aí então nós começamos falando, na semana passada, sobre 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor nosso, Senhor Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então, o que Paulo vai falar aqui nesse início? O que vocês estão ouvindo, o que vocês estão, de certa forma, tendo uma queda, não foi o que eu ensinei a vocês, lá em 1 Tessalonicenses. Não vos demovais da vossa mente com facilidade, não tire da sua mente a verdade, o ensino correto. Eles então estavam entendendo que Jesus já tinha voltado, ou estava já naqueles dias voltando, e eles estavam incomodados. E Paulo diz, não se perturbe por essas palavras, supondo que tenha chegado o dia do Senhor, não vos engane. E aí que nós falamos, lembra na semana passada? A partir desse problema, Paulo resolve falar com eles alguma coisa mais detalhada, expondo melhor o tema da segunda vinda de Cristo. Ou seja, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então são duas características relacionadas a sinais, digamos assim, mais claros, né, mais evidentes da segunda vinda de Cristo. E nós começamos a falar sobre isso,
não chegamos muito ao final aqui, né? Algumas coisas ficaram para trás, e esse vai e volta é importante para nós, para que a gente esteja memorizando. Eu lembro sempre daquela passagem de Paulo a Timóteo, né? Aquilo que aprendestes e que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendestes. Olha quanta coisa tem nesse versículo. Sabendo de quem o aprendestes. Então é alguém de confiança, que era a avó, que era a família cristã. Que aprendestes, fostes inteirado. Não é só aprender, mas fazer com que aquilo se torne parte, né? Parte do seu conhecimento. Então a gente tem uma noção de alguma coisa, e à medida que a gente vai repetindo, nós vamos aprendendo, aquilo se torna parte de você. Então a gente tem liberdade, né, de falar, de explicar, né? Se alguém chegar para nós e falar, escuta, como será a segunda vinda de Cristo? O que a gente fala? Uma frase? Ou a gente tem mais argumento? Ou a gente pode citar, não, leia Mateus 24, 2 Tessalonicenses capítulo 2, Daniel capítulo tal, eu já bambiei aqui, né? Daniel capítulo tal, Apocalipse tal, não existe, né? Então a gente tem esse conhecimento, pela repetição, pelo estudo, a gente vai se conhecendo-se. E uma forma didática é exatamente essa, de você repetir alguma coisa sempre acrescentando mais, né? Não é mera repetição, mas trazendo um pouco de coisa nova. Espero isso fazer com os irmãos nessa noite. Então ficou claro, né? Nós temos a segunda vinda de Cristo, devemos observar os sinais e não marcar data. Que sinais são esses? Não acontecerá antes da apostasia e do anticristo. Aliás, o anticristo, ele é alguém que vem no meio dessa apostasia que se agiganta, né? Eu não vou repetir o que eu já falei sobre a apostasia, falando na semana passada, mas a gente entende, né, que essa apostasia não é alguém que deixa a fé, mas é aqueles que realmente demonstram e encaram, vão para o outro lado. Hoje eu li uma frase, eu não vou lembrar a frase certinha, mas exatamente falando aquilo que nós falamos na outra vez, da pandemia, né? A pandemia não gerou a apostasia, o afastamento, só revelou aqueles que ainda estavam na dúvida, né? Então mostrou que eles não eram, que eles se afastaram, né? Claro que ainda muita gente vai voltar, e não estamos rotulando um ou outro, mas nós sabemos que infelizmente muitos se rebelaram, se afastaram de Cristo nesta pandemia. Em resumo, depois a gente vai voltar, mas em resumo, a gente vê aqui no capítulo 2, Paulo falando, o anticristo é visto como o homem do pecado, versículo 3, fala lá, o homem da iniquidade, filho da perdição. Ele surgirá da grande apostasia, versículo 3, então não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Uma coisa está vinculada à outra. Será uma pessoa, né, aqui está claro, né, o homem da iniquidade, uma pessoa, será objeto de adoração, no versículo 4, lá no final, diz, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, e o texto fala que ele vai sentar em lugar de honra e será adorado. Usará de falsos milagres, no verso 9, no finalzinho do verso 9, fala sobre poder, sinais e prodígios, da mentira, usado para a mentira. A gente vai falar mais à frente, não que os milagres todos são falsos, mas eles são falsos principalmente no objetivo deles, porque muitas vezes, vamos lembrar aí de um João de Deus, por exemplo, está curando, mas o objetivo daquilo não é levar alguém para Deus, é o inimigo que está agindo naquilo ali para o mal, para desviar as pessoas de Deus, para levá-las à idolatria, para levá-las à adoração ao próprio anticristo, e assim afastando-as de Deus. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Só poderá ser revelado depois de que aquilo e aquele que o detém for removido. Esse ponto específico a gente não falou semana passada, né? Então é importante a gente tocar. O que é isso? Aquilo e aquele que o detém será revelado, ou seja, o anticristo ele vai aparecer na terra quando aquilo e o que o detém for removido.
E será totalmente derrotado por Cristo. Essa é aqui a passagem mais bonita nesse versículo, né? Se a gente lendo aqui, fala que a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Repare que a destruição aqui não é aniquilamento. A palavra aqui usada é a mesma palavra relacionada à penalidade, né, ao lago de fogo que ele será lançado. Mas vamos lá, então eu resumi as coisas, vamos voltando aqui um pouquinho. O caráter do anticristo é esse homem da iniquidade, filho da perdição, iníquo. Isso a gente falou bastante, ou falou bem na semana passada, né? Lembra, filho da perdição, aquele que está perdido, que vai ser morto. Iniquidade é uma pessoa que faz o mal, iníquo, então não é o bonzinho, né? Ele já vem fazendo mal mesmo, descaradamente contra a palavra, que é o que a gente vê diariamente acontecendo. Cada vez mais as pessoas falam que estão certas, mas fazendo o que é errado, e convencendo as pessoas de que o errado é o certo. Oposição à adoração, oposição a Deus, oposição àqueles que seguem a Deus, perseguição à igreja, que essa é a grande tribulação, né, irmãos? Essa perseguição do inimigo contra a igreja, contra os crentes, contra a verdade, é o que gera a grande tribulação, é o grande problema do ser humano, do cristão, é a perseguição da sua própria fé. Daniel 7,25 diz que proferirá palavras contra o Altíssimo. Daniel 11,36, falando a respeito do anticristo também, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis. Apocalipse 13,6, abriu a boca em blasfêmias contra Deus. 1 João 2,22, o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Daniel 7,25, magoará os santos do Altíssimo. Mas é importante saber que, por mais que haja perseguição, o verdadeiro cristão não vai abandonar Cristo, não vai deixar Cristo, não vai adorar essas coisas. O verdadeiro cristão, ele conhece a verdade. Ele não vai ser levado pelo que é falso. Nós não podemos ser levados pelo que é falso. Há uma passagem em Apocalipse 12, 10 e 11. Vamos ler essa passagem. Apocalipse 12, 10 e 11. Que fala a respeito dos santos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram, falando da igreja, dos crentes, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Porque a Bíblia é clara, né? Às vezes a gente não precisa de um sermão, não precisa de uma explicação, precisa de ler a Bíblia. E olha que versículo esclarecedor. Venceram por quê? Por causa do sangue de Cristo. E por causa da palavra de testemunho que deram. A partir do conhecimento, eles testemunharam a Cristo. Não foram levados por adorar o anticristo, não foram levados pelas mentiras. E mesmo ameaçados, preferiram a morte do que negar a Cristo. Estes são os crentes que venceram, que vencem a dia, mas que venceram, que está falando de algo futuro, de algo que vai acontecer ainda. Ainda sobre Satanás, o anticristo, aqui, o anticristo, né? Não Satanás, ainda sobre o anticristo, versículo 4 fala a respeito dele ser objeto de adoração, se levanta contra tudo que se chama de Deus, ou é objeto de culto, e a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E Apocalipse 13 fala sobre isso.
Adoraram o dragão, Apocalipse 13:4. Adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então repara que o inimigo ele sempre tem essa característica de imitar a Deus. Deus é adorado, o Apocalipse fala sobre adoração a Deus. E aí vem também o inimigo, o anticristo, Satanás também, querendo ser adorado. Então o mundo, ele gosta, ele quer adorar, né? Só que no lugar de adorar a Cristo, adorar a pessoa certa, muitas vezes adora ao próprio Satanás. E aí a gente vê, né, como o mundo está cheio desse tipo de situações, né, de adoração falsa. Existe até adoração direta, através do ocultismo, através de seitas esotéricas, adoração, até o tal do satanismo, né? Parece incrível, fala, não, o que você crê? Eu sou da igreja do diabo, né? O que passa pela cabeça do ser humano? Mas é porque são estes enganados e levados à desobediência. 1 Timóteo 4:1 lá fala sobre esse apostatar da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio, né? E nós falamos na semana passada que cada vez mais, com os sinais e com tudo que está acontecendo, a gente percebe que há um funil, né? O momento está cada vez mais próximo. Os homens estão indo cada vez mais longe de Deus e assim se preparando para esse dia. Mas vamos falar então do algo e alguém? Olha, no versículo 6, também no versículo 7, o versículo 6 fala: sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Então, o que o detém? No versículo 7, com efeito o ministério da iniquidade, com efeito o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Parece um texto estranho, a ponto de algumas pessoas, teólogos, dizerem que não há uma explicação para esse texto, descobrir quem o detém. Mas se você pega algumas palavras aqui, você percebe, primeiro quando diz ocasião oportuna, quando fala aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, aqui dá a ideia de uma ocasião própria, né? Sabeis que o que detém para que seja revelado somente em ocasião própria. Não está desta forma escrito aqui, mas é esse o sentido, né? Que há um momento específico. Há um momento específico. E essa palavra aqui é o tempo certo. A mesma forma que houve o tempo do nascimento de Jesus, a mesma forma que existe o tempo da segunda vinda, existe o tempo em que o anticristo aparecerá na terra. E quem o detém, senão o próprio Deus? Eles falam aqui de algo em alguém. O algo seria, de certa forma, a lei, as autoridades que estão sob direção de Deus. O alguém seria aquele que faz cumprir a lei, o próprio Deus. Aí você fica pensando, né, em relação à lei. Tem uma frase aqui que diz que essa estrutura básica de justiça, né, o apóstolo via como o freio para o mal, ou seja, o governo, seus administradores, um freio para o mal. E não é isso? Para que existe polícia? Para que existe política? Para que existe Supremo Tribunal? Para que existe um freio para o mal, para organizar as coisas? Porque o que acontece é que quanto mais chega ao fim, esses que eram o que detém o anticristo, o que detém o que é mal,
vai virando-se para libertar o que é mal. Então aqui a pregação não tem nenhum cunho político, né? Não estou falando de nada de ninguém, mas a gente percebe que é mais ou menos isso que acontece em relação a tantas coisas, tantas leis que são criadas para favorecer o mal e contra o bem, muitas vezes. Leis que, assim, quase que antes detinham, vamos dizer, o anticristo, e agora ele libera esse anticristo. A gente vê isso muitas e muitas vezes. Mas em termos aqui, irmãos, não há muito o que ficar, digamos assim, criando um mistério, mas é o tempo de Deus. Então, quando será isso? Quando Deus, assim, permitir que isso aconteça, né? Mais para baixo aqui fala sobre o poder do anticristo. Ele virá no poder, digamos assim, de Satanás, com milagres, e é como se alguém que se distinguisse de uma própria pessoa. Versículo 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Só a primeira parte aqui. Então, o que aparece aqui bem claro é que Satanás, ele vem como eficácia. Essa palavra eficácia está relacionada à energia, a poder, tanto que fala logo após de poder sobrenatural, de sinais e prodígios, né? Prodígios da mentira. Lembra o que eu falei? Então, não necessariamente, digamos assim, milagres e sinais que são falsos. Não, são sinais mesmo. Só que o que é falso é o propósito. Não está sendo para o bem. Quantas pessoas são enganadas por poderes que aparentemente são para o bem, mas não são para o bem, são para levar pessoas para o mal. Por isso, muitos serão facilmente enganados. A ideia dele ser imitador. Não tem o falso cristão, tem o verdadeiro cristão e tem o falso cristão. É o filho de Deus, tem o filho do diabo. Não tem os falsos ministros, tem os ministros verdadeiros, os falsos ministros. Até mesmo uma sinagoga chamada sinagoga de Satanás, né? Pessoas que se reúnem, que seria para adorar a Deus, mas não, na verdade estão adorando o diabo. E como nós falamos, o propósito dos milagres, que foi tão abençoado, né? Para que os milagres existiram na Bíblia? A gente lê lá Mateus, Marcos, Lucas, ver aqueles milagres acontecendo, né? Jesus fazendo milagres. Para que serviam os milagres? Para que as pessoas pudessem crer, se aproximar de Deus. E aí o Satanás faz o quê? Milagre, para enganar, para afastar de Deus. Então, os milagres levam as pessoas a crer na mentira. Eu citei o exemplo de João de Deus, vamos ficar nesse exemplo, né? Porque foi um exemplo claro de que era alguém mentiroso. Milagres que movimentou uma cidade inteira em torno de uma instituição. Uau, olha o nome, João de Deus. De Deus não tinha nada. Todo mundo viu isso. Então, você percebe como é fácil levantar-se um anticristo no mundo que nós vivemos, operando milagres, mentira, e levando as pessoas a adorá-lo, a servi-lo. Eu falei semana passada a respeito de como é um mistério, né? Uma pessoa de repente do nada ter milhões de seguidores, e a pessoa vira influencer, e você vê a pessoa não é nada, não tem proposta nenhuma de nada de vida, mas ela é amada pelas pessoas. E quantas vezes a gente pensa, né? Os nossos jovens e adolescentes estão seguindo umas pessoas que a gente nunca ouviu falar antes, mas para eles é o máximo. Então o que acontece, né? Como é fácil hoje seguir outras pessoas. Então vimos aqui o poder do anticristo. Agora, um pouquinho sobre os seguidores do anticristo.
Já entendemos que eles vão cair na mentira, mas olha ao final do versículo 10. Não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não acolhem a verdade. Depois no versículo próximo, 12. A fim de ser julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Então não acolheram, não amaram, não deram crédito à verdade. Se deleitaram na injustiça. Isso aqui é uma fisionomia, né, irmãos, do homem perdido. Tem amor à verdade? E amor é uma coisa interessante, né? Amor, você faz muita coisa por amor. Você dedica o seu tempo, você quer conhecer aquilo que você ama, gasta dinheiro, etc, etc. A Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Não dar crédito à verdade é o que há, não? Quantas coisas hoje que se a gente falar, a gente vai criar inimizade com o mundo. Que isso? Não dão crédito à verdade. Mas dão crédito e se deleitam na injustiça, na mentira, na injustiça. Não precisa nem falar muito, irmãos. A gente já vê aí, né, como que a sociedade está. Esses serão julgados pela sua ignorância, pelo seu pecado. E o ponto, assim, que a gente viu em outras passagens da Bíblia, ele é repetido aqui, é o versículo 11. Por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. O que é isso? Os entregou à sua própria maldade. Você quer fazer o que é errado? Você vai fazer o que é errado. Você não amou a verdade? Você amou a injustiça? E você vai amar cada vez mais essa injustiça. É assim que acontece. Como lá no texto de Romanos, né? Os entregou às suas paixões e cada vez mais cego. Aí a gente faz aquele paralelo com Faraó. O que acontece? Faraó endureceu seu coração e depois aparece: o Senhor endureceu o coração de Faraó. As coisas vão indo junto. Deus não vai, vou insistir. O ímpio quer blasfemar? Você está blasfemando? Você fique com a sua blasfêmia, com a sua maldade. Siga o seu próprio coração. Aí eu vou ler aqui um comentário de Hendrickson. Quando as pessoas espontânea e reiteradamente recusam tanto as promessas quanto as ameaças divinas, não tem temor, né? Rejeitando tanto a Deus quanto as suas mensagens, Deus mesmo as endurece a fim de que fiquem incapacitadas para o arrependimento e aptas para crerem na mentira do anticristo. Apta na mentira do anticristo. Então, bem resumidinho aqui, que nós falamos há pouco. Rejeitaram a mensagem, rejeitaram os avisos, as ameaças de Deus, são entregues e cada vez mais incapacitadas ao arrependimento. Às vezes a gente fica bravo com o ímpio. Não adianta ficar bravo com o ímpio só sabe fazer o quê? Impiedade. Você não quer que o ímpio seja luz, ele não vai ser luz. Ele pegou um caminho, ele vai seguir naquele caminho. Então não fica bravo com o ímpio. Claro que existe a conversão de pessoas, mas o que nós estamos falando aqui do ímpio, já incondicionalmente perdido, aquele que está diante da sua maldade, ama a sua maldade. Serão julgados, aí está no versículo 10, versículo 12 também fala sobre isso. A derrota do anticristo, nós já falamos aqui, né, no versículo 9, versículo 8, Jesus matará com o sopro da sua boca. Matar não significa destruir, mas significa exatamente esta ideia de atormentado, né? Serão atormentados no lago de fogo, Apocalipse 19, 20, Apocalipse 20, 10. O texto de Daniel 8, 25 fala: sem esforço de mãos humanas, o anticristo será quebrado.
Então não é uma batalha nossa, né? Não vamos lá. Não falamos que era um homem. Podia ter, né? Igual um videogame ali, né? Uma grande luta. Tem isso. Jesus vai ser aquele que vai vencer. Vai aniquilá-lo. Tirar o seu domínio, destruí-lo, como assim diz a palavra de Deus. Aqueles que também não têm, né, o seu nome no livro da vida serão perdidos. Mas aqueles que andam e caminham com Deus serão assim salvos. Aqueles cujos nomes estão no livro da vida não adorarão o anticristo. Nós falamos sobre isso. Nem serão condenados com ele, mas reinarão com Cristo para sempre. Vamos concluir? Estou fazendo o propósito de diminuir, ficar no máximo meia hora para a gente não delongar. Falei um pouquinho mais rápido. Vamos concluir? Muitos caminham desapercebidos, sem atentar para os perigos. Essa é a base da mensagem. Por que nós estamos estudando sobre a segunda vinda de Cristo? Porque nunca ninguém ouviu falar sobre isso? Não. Muitos ouviram falar sobre isso. Mas não estão nem aí. Lembra do Noé? Como nos dias de Noé. Estão nem aí. Mas o pior, irmãos, é aqueles que estão dentro da igreja. Somos nós. Nós ouvimos, nós temos o estudo, o conhecimento, o quanto nós estamos atentos a isso. É o ponto. O quanto nós estamos atentos à segunda vinda de Cristo. Nos preparando, vigiando e vivendo disso. E aí tem uma ilustração no finalzinho deste capítulo lá do livro do Hernandes, lembrando da história do Titanic. A gente já ouviu várias comparações, eu não me recordo de tocar nesse ponto aqui. Achei interessante a forma que se tocou nessa história e lembrou-se. Todo mundo conhece a história de Titanic, que chocou-se lá com o iceberg, começo do século passado, grandes perdas de vidas. E aí a gente lembra da história, né? Da arrogância das pessoas. Diz aqui, na estreia do grande transatlântico, quanto mais de 1.000 pessoas faziam a viagem dos sonhos para Nova York, não houve quase nenhuma instrução sobre a maneira de evacuar o navio em caso de acidente. Quase o tempo todo foi usado para falar sobre os deleites que o navio oferecia. Quando o navio começou a afundar, o pânico encheu o coração dos passageiros. Então você imagina uma viagem dessa. Quando você viaja de avião, né, tem aquele momento lá, fala, se o avião cair, tem que fazer isso e aquilo. Uma instrução. Ali eles só falaram a respeito desse navio é lindo, é maravilhoso, indestrutível. Tem até aquela frase, diz que nem Deus derruba esse navio. Então, só elogios para o navio. Não teve instrução. Aí quando começa a trem ficar ruim, feio, o que eles perceberam? Eles nem sabiam o que fazer. E uma constatação pior ainda. Não existiam botes salva-vidas suficiente para todos. Isso é uma exigência. Se você vai num navio com 10 pessoas, você tem que ter jeito de salvar 10 pessoas caso esse navio venha afundar. Você fez um navio para 1.000 pessoas, você tem que ter botes salva-vidas para 1.000 pessoas. Não haviam botes salva-vidas suficientes. E aí que eu gostei, achei interessante essa ilustração, né? Até escrevi um texto hoje sobre isso, porque ele fala sobre isso. Centenas de pessoas foram engolidas pelas águas. A frase do Hernandes é a seguinte: há muitos que navegam em águas perigosas ainda hoje. Poucos estão preparados para o dia do julgamento. Enquanto o mundo afunda no abismo do pecado, a igreja é desafiada a alcançar os povos da terra para Cristo, oferecendo-lhes um seguro salva-vidas. Aí eu escrevi, não lembro direitinho, mas eu escrevi alguma coisa assim: pessoas despreparadas, entrando em barcos furados, outros entrando até em barcos luxuosos, acreditando que esses barcos são seguros. Quantas pessoas acreditam que estão seguras
na sua vida, na sua ética, na sua forma de ser. Nunca se falou tanto do bem, né? As pessoas do bem, mas o bem que essas pessoas defendem cada vez mais está mal. Tem gente que defende aborto em nome do bem, o bem das mulheres, né? Defende A, B, C em favor de um chamado bem, que nós sabemos que não é bem. Destruir a família em nome do bem, e assim vai. São barcos que podem até ser bonitos e luxuosos, mas quando a tempestade chegar, quando o dia do juízo chegar, não vai ter salvação. E aí a gente tem que entender que a gente tem que tomar um barco, que é o barco com Cristo. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Na viagem para Jerusalém, é a letrinha da música. A nossa viagem precisa estar com Cristo, em Cristo, seguindo a Cristo. Deus está no controle de todas as coisas, por mais que a história aqui, né, nós falamos sobre sinais da segunda vinda, problemas que vão surgir, um anticristo que surge, mas tudo isso vai passar. Nós temos a certeza do triunfo, a segurança que nós temos em Jesus. O dia do basta do Senhor, em que Ele lançará no lago de fogo o anticristo, seus seguidores. Vamos fazer uma oração. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra. Ó Pai, obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos chama a meditar, ó Deus, sobre as coisas do futuro, para que nós possamos conhecer, para que nós possamos nos preparar para elas, ó Deus. Perdoe os nossos pecados, tenha misericórdia de nós, ó Deus, e que o Senhor abençoe também tantos outros que estão, porventura, afastados, ó Deus, estão acreditando que estão bem, ó Pai, mas quando estão entrando neste barco, ó Deus, que vai perecer, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, da Tua igreja, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.